Olá, meus queridos amigos, seguidores aqui no canal do YouTube, Instagram, Facebook, as várias redes sociais que estou presente. Para quem não me conhece, sou Walter Melesco Carvalho e, em primeiro lugar, servo de Deus. E também quero dizer, por causa deste assunto, sou neto do russo Nicolau Melesco, que conseguiu escapar dos aviões jogando bombas nas suas trilhas onde fugiam e conseguiram encontrar asilo aqui no Brasil, escaparam do comunismo, do regime comunista na Rússia, Bielorrússia. E sou pai de 3 filhos, avô de 5 netos, e falo hoje como cidadão brasileiro, comprometido e também ativo, sempre na defesa de nossas liberdades. Fiz esse vídeo para falar um pouco sobre o que está em jogo neste ano aqui em nossa pátria. Tem 2 lados que estão aqui evidente no nosso Brasil. E eu quero falar não defendendo um político, mas defendendo a bandeira do político. Que lado ele está? O que ele defende? Por exemplo, aqui deste lado está a bandeira que eu defendo. Deus, família, pátria, cristianismo, justiça, respeito à vida, à propriedade, entre tantas coisas, a liberdade garantida, os direitos de liberdade garantidos, tanto individuais, coletivos, econômicos, religiosos. Nós batistas, por exemplo, sempre defendemos a liberdade para todos, não só para nós. Isso é muito importante. Do outro lado, nós temos aqueles que defendem o poder do Estado. Muitos desses são ateus. E geralmente na cartilha dos que estão deste lado está a defesa da ideologia de gênero. E isso vem desestruturando a família, que é a célula máter da nossa sociedade. Está aqui a prática da cartilha marxista, onde o Estado é Deus. Por isso o culto nas economias, nas ideologias, nos governos que seguem a cartilha de Marx, o culto acaba sendo proibido. Geralmente, quando um governo assume de fato essa cartilha, ele mostra o seu lado mais obscuro de anticristo. É o socialismo, o antigo comunismo, ou mais recentemente chamado gramscismo, defendido por Antônio Gramsci. No meu YouTube aqui eu tenho alguns vídeos que explicam todo este movimento atual e que está sendo colocado em prática nas universidades, nas escolas e muitos intelectuais, artistas aqui na nossa sociedade. Graças a Deus são minoria ainda. Também aqui se desenvolve posteriormente muita injustiça. Algumas já são muito desenvolvidas, como a prática da propina, o roubo do erário público, isso é, roubam dinheiro dos nossos suados impostos. Estamos cansados de ver nos governos anteriores os escândalos constantes de corrupção nessa área. O aborto, a defesa do aborto, a prisão aos que se opõem ao regime, a eliminação dos bons. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala dos milhões que foram eliminados na União Soviética. Os bons, os melhores engenheiros, os melhores professores, os melhores cidadãos foram eliminados porque não liam, não rezavam na cartilha de Marx, do socialismo. Há também a miséria do povo. Basta a gente olhar para a nossa vizinha Venezuela, ver como os jovens vivem lá, ver como os jovens vivem em Cuba e o que está acontecendo na nossa vizinha irmã, a Argentina. Então, isso causa miséria ao povo e riqueza aos líderes, como a família de Fidel Castro sempre foi bilionária. E aqueles que estão no poder
lá desde Hugo Chávez, seu sucessor. Eles são riquíssimos, mas o povo vive em extrema miséria. Então, isso é que nós temos que pensar neste tempo. Comparando lado a lado, eu e você estaremos de um lado. E o importante é escolher um candidato que tenha, de fato, compromisso com Deus, família, pátria, cristianismo. Não que todos devem ser cristãos, mas o respeito aos princípios que sustentam as bases da nossa nação, a justiça, o respeito à vida, a propriedade, a liberdade que temos, direitos individuais, coletivos, econômicos, religiosos. Isso é importante. O Elton, um político brasileiro, publicou na sua rede social essa frase atribuída a Billy Graham, maior pregador do século XX, homem de reputação ilibada, que diz comunismo, ou o comunismo deve morrer, ou o cristianismo deve morrer, porque se trata realmente de uma batalha entre Cristo e o anticristo. Veja que seriedade. Vou trazer mais uma frase de Jonas Madureira. Jonas Madureira é pastor batista, teólogo, filósofo, escritor, professor com doutorado, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, vários livros escritos como Inteligência Humilhada, O Custo do Discipulado, Inconformados, Renovando a Mente, e livros na área da teologia. Ele afirma: perguntar se um cristão pode ser de esquerda é a mesma coisa que perguntar se um cristão pode ser ateu. Veja a gravidade. A cosmovisão socialista é anticristã no seu sentido puro. Vou repetir. A cosmovisão socialista é anticristã no seu sentido puro. Outro homem em destaque, que foi o bispo evangélico anglicano da Igreja da Inglaterra, ele foi o primeiro bispo de Liverpool, nasceu em 1816 e morreu em 1900. Ele era renomado e poderoso pregador com extensa exposição evangélica. Ele disse: existem 3 coisas com as quais um homem jamais deve brincar: um pouco de veneno, um pouco de falsa doutrina e um pouco de pecado. Quero trazer isso para nós. Nós não podemos brincar com os homens que querem tirar as nossas liberdades. Nós não podemos brincar com nenhum pouquinho de tempo, dando a eles oportunidade de levarem avante o seu projeto. Isso é muito sério. Outra frase que eu quero destacar, que acho muito oportuna, é de George Washington, nascido em 1732 e morreu em 1799. Foi um dos fundadores da República dos Estados Unidos da América e foi, por conseguinte, o seu primeiro presidente. Ele disse uma frase que eu sempre gosto de repetir e refletir: é impossível governar o mundo retamente sem Deus e a Bíblia. Vou repetir, muito importante. É impossível governar o mundo retamente sem Deus e a Bíblia. E ele disse essa frase que está no quadro: basta uma única geração abrir mão de sua liberdade e nós a perderemos para sempre. Os irmãos em Cuba falam isso para os brasileiros quando vão lá: olha, não descuidem, para não perder a liberdade. Eu quero finalizar com uma frase que eu gosto sempre de repetir aos meus amigos, quando saio para fazer a caminhada, ou quando encontro numa visita, num bate-papo: nada de desânimo. Vamos em frente. Jesus está com a gente. E como adicionou meu amigo Jair Matias, por quem oro pela sua saúde, sempre presente. Nada de desânimo. Vamos em frente. Jesus está com a gente, sempre presente. Que Deus abençoe e salve a nossa linda pátria e que ela tenha muito, muito
de liberdade, de justiça, mas, sobretudo, Deus, família, pátria, cristianismo, liberdades, direitos que nós temos aqui preservados há muito tempo em nossa pátria. Deus abençoe a todos.